Olá, turma. Sejam todos bem-vindos aí à nossa aula de redes neurais. Então, agora a gente está aqui finalizando o nosso módulo 5, né, aqui na unidade 2, em que a gente vai observar e vai ver como fazer o treinamento e análise dos resultados dessas redes Multilayer Perceptron, né, ou seja, as MLPs aí. Bom, a gente já definiu na unidade 1, né, algumas componentes necessárias para o treinamento da nossa rede, que envolve a separação dos dados, a arquitetura da nossa rede, na nossa MLP, os hiperparâmetros do otimizador que a gente vai utilizar, que é a descida do gradiente em minilote, e a função de erro, né, ou seja, qual que vai ser a nossa função de erro. Agora, uma vez que a gente tem tudo isso definido, a gente vai definir, então, como funciona a estrutura de treinamento desse modelo, né, e como avaliar os seus resultados. Bom, para um número de repetições, que é o que a gente chama de épocas ou iterações de treinamento, a gente vai executar esses passos aqui, que envolve, uma vez que a gente separou nossos dados agora em lote, então a gente tem um conjunto de treinamento organizados em lotes, a gente tem um conjunto de validação organizados em lote, a gente tem um conjunto de teste organizados em lote. Então aqui o que a gente vai fazer é treinar os nossos dados com os dados de treinamento. Então, para isso, a gente vai acessar cada lote do conjunto de treinamento, e para cada lote desse, que tem um conjunto, uma amostra de dados, a gente então vai obter a saída da nossa rede, que é o que a gente está chamando aqui de Y-predito. Ou seja, eu vou passar os dados para essa MLP e vou obter a resposta dessa MLP, quando eu passei esse lote de dados. E com esses dados obtidos, a gente então vai calcular o erro desses dados que a nossa MLP trouxe. A gente vai calcular o erro, então, do resultado dessa MLP com os resultados verdadeiros, ou seja, as anotações dos nossos dados, e ver o quão próximo ou tão distante a gente está da solução. E aí, em seguida, a gente atualiza os parâmetros dessa rede. Então, esse daqui é o looping ou ciclo que a gente vai fazer para o nosso conjunto de treinamento. E aí, para cada lote do conjunto de validação, né, o que a gente vai fazer agora é, dado que a gente tem esse modelo que foi refinado aqui no conjunto de treinamento, agora a gente vai pegar então esse modelo melhorado, esse modelo ajustado e verificar como que vai dar a resposta dele quando a gente passa agora um outro lote de dados, que é o nosso conjunto de validação. E aí a gente vai obter o erro disso e vai monitorar, né. Então a ideia é a gente observar se o nosso treinamento está aprendendo alguma coisa, esse erro aqui ele tende a cair no conjunto de treinamento. Então, quando a gente observa que o erro no conjunto de treinamento está caindo, indo próximo a zero, significa que está aprendendo alguma coisa. E a gente monitora também no conjunto de validação esse erro, para poder ver se ele também está aprendendo, assim como com os dados de treinamento, ele está aprendendo, mas também ele não está decorando os dados. Então, notem que esse processo de atualização dos parâmetros aqui, ele está só com o conjunto de treinamento. Aqui no conjunto de validação, a gente não modifica a nossa rede. Então, se a gente não faz nenhuma atualização no conjunto de validação. Isso é muito importante para que o nosso modelo não tente decorar ou se adaptar para esse simulado que ele está sendo aplicado, né. Então a ideia dele é ele só funcionar ou só se otimizar para os dados de treinamento. E aqui então a gente monitora isso para justamente saber se o nosso modelo realmente aprendeu ou ele decorou. Bom, então considerando o melhor modelo encontrado lá no conjunto de validação, então a gente treinou o nosso modelo, ficou monitorando ele no conjunto de validação. Se ele estava ruim, a gente volta, modifica o nosso modelo, os parâmetros, número de iterações, taxa de aprendizado, faz todas essas modificações que a gente acha interessante, volta a treinar de novo e verifica se agora a gente está tendo, tanto no treinamento quanto na validação, uma queda nesse erro aí, né. E uma vez que a gente falou: "Ó, pronto, agora achei o modelo que eu acho que está pronto para ir lá para o teste", ou seja, um modelo que está pronto para a vida real. E aí, então, a gente vai fazer o quê? Fazer o mesmo processo, como a gente fez no conjunto de validação, só que agora com conjunto de teste. Então, para cada lote do conjunto de teste, a gente vai pegar esses dados do conjunto de teste, passar para esse nosso melhor modelo, obter essas respostas, comparar com as respostas verdadeiras e monitorar todo esse resultado aí. Então, é a partir desse conjunto de teste que a gente extrai aquelas métricas que a gente viu, né, de precisão, revocação, matriz de confusão, que é justamente as métricas que vão dizer o seguinte: esse modelo é bom ou não. Então, se a gente for vender o nosso modelo treinado, a gente só vende ele com os resultados do conjunto de teste. Então, falar que o nosso modelo tem 99% de acerto lá no conjunto de treino, isso não vende, porque é lógico que ele vai ter 99%. Ele está sendo otimizado, ou está sendo ajustado para ir muito bem
no conjunto de treinamento, mas aqui, por exemplo, no conjunto de teste, ele não está fazendo atualização de parâmetros. Ou seja, a gente não está melhorando esse modelo para o conjunto de teste. A gente estava melhorando para o treinamento e agora vai ver se no conjunto de teste ele também vai ter respostas boas. Então, por isso que a gente tem esses dois grupos, né, a separação dos nossos dados. Então, todo o resultado que você vê em algum artigo, alguém publicando ou informando que o seu modelo teve 99% de acerto, esse resultado provavelmente é daqui do conjunto de teste. Bom, então para a gente poder praticar um pouco isso, né, então vamos acessar esse Colab aqui, que eu disponibilizei o link aqui para vocês, para poder combinar então todos aqueles trechos de código que a gente viu lá na unidade anterior, e agora aqui então a gente vai juntar tudo isso para poder fazer o loop de treinamento, né, ou seja, os laços de treinamento para poder treinar o nosso modelo. Então aqui, acessando aquele link, a gente então vai para esse Colab, né, em que eu descrevi, organizei ele aqui, tendo todas aquelas componentes, né, que vocês vão ter acesso, para fazer o treinamento e visualizar. Bom, então o primeiro passo aqui que a gente fez, então é só verificar que está conectado, então crie uma cópia para vocês desse drive aqui, para vocês poderem editar e modificar e fazer todos os ajustes de vocês, né. Então aqui a gente quer pegar e acessar a base de dados da Iris, então a gente viu lá no slide anterior como a gente extrai esses dados, né, essa base de dados da Iris, por exemplo, utilizando aqui a biblioteca do sklearn. Então aqui eu extraí essa base de dados, que ela é composta então de 150 instâncias, organizadas aqui, descritas em 4 atributos. Então o que seria isso? Então imagine lá que você quer reconhecer plantas de 3 classes, uma planta do tipo Iris setosa, uma planta do tipo versicolor e uma planta do tipo virgínica. Esse é o desafio desse dataset. E aí, para poder extrair as características dessa planta, o pesquisador foi lá, pegou uma régua e mediu o comprimento da pétala e mediu a largura da sépala e fez essas mensurações, descreveu cada planta dessa por meio desse conjunto de 4 valores: comprimento e largura da pétala, comprimento e largura da sépala. E aí ele colocou o rótulo, ó, com esses comprimentos aqui, isso aqui é uma íris versicolor. Com esses comprimentos, isso aqui é uma íris virgínica. Então o que a gente tem? Um conjunto de atributos que descreve cada planta e o rótulo de cada planta. E qual que é a ideia desse algoritmo de aprendizagem de máquina? Tentar relacionar essas 4 características com o rótulo. Ou seja, quais são as características ou quais são os atributos que levam aquela planta a ser classificada como versicolor, virgínica ou setosa, né? Então, o algoritmo vai tentar explorar isso, olhar para esses atributos e tentar relacionar com as classes. Então, aqui a gente carregou a nossa base de dados inteira, que tem 150 objetos, né, 150 instâncias em 4 atributos. A gente tem um rótulo de cada uma dessas instâncias, né, ou seja, de cada uma dessas plantas, que estão variando aqui em números, né, de 0, 1 e 2, em que o 0 seria aqui a classe setosa, o 1 seria a classe versicolor e o 2 aqui seria a classe virgínica, né. Então a gente viu como funciona a separação dos nossos dados. Então todas aquelas partes separadas a gente viu, mas tem uma parte aqui que está tudo junto, né. Então o que que a gente tem? A gente carregou então a nossa base de dados da Iris. Aí a próxima etapa a gente fez foi a separação dos nossos dados em treino, teste e validação. Então para isso a gente fez essa organização aqui para poder dividir os dados em treino. A gente tem aí 20% dos dados para teste e o resto para treino. E aí com esses dados de treino, o que é que eu chamei de xtemp só para poder ficar com uma variável um pouco diferente, né. E aí então com esses dados de treino, a gente vai dividir ele em 2 partes, em que eu vou pegar 10% para validação e o resto fica para o treino. Então a gente tem no final das contas o nosso xtrain, nosso xval e o nosso aqui xtest, ou seja, o conjunto de dados treino, validação e teste separadinho. E o próxima etapa então é a gente construir o nosso dataset, né, para poder gerar os lotes. Então, para isso, a gente teve então que construir essa classe aqui dataset, que a gente viu lá no slide anterior, né, que vai receber como entrada então os nossos dados, que são, a gente vai converter para o tipo float 32, porque como a gente vai fazer uma série de multiplicações de matrizes ali, dos nossos dados com os nossos pesos, essa multiplicação tem que ter valores equivalentes, né? Então os dados aqui tem que ser do mesmo tipo que dos pesos lá. Então aqui, por isso que está com esse formato float 32. E além disso, os rótulos, né, também, que vai ser valores inteiros, né, então a gente converte esses rótulos aqui para ser desse tipo aqui, do tipo inteiro para tensores. Então aqui a gente, na aula passada a gente viu, né, a construção dessa classe, que é o meu dataset. Aí uma vez que a gente criou então o nosso dataset, a gente vai então quebrar esse dataset em lotes.
A gente vai dividir os nossos dados em lotes. E lá na aula passada a gente tinha decidido aí, por exemplo, organizar em 12, né? Poderia ser qualquer número, mas tem 12 dados aqui, que é basicamente aí o tamanho do conjunto de validação. Então, como o conjunto de validação ficou com 10% do dataset, e ali dá em torno de 12 instâncias, é o que foi definido aí. Então, ou seja, o dataset de validação vai ter só um lote, porque só tem 12 exemplos lá, a gente vai colocar isso tudo num lote, então a gente vai acabar ficando com um lote. Mas se caso você queira ajustar isso, né, então é só ajustar esse parâmetro aqui para diminuir, aumentar. Aumentar não vai fazer diferença, porque se você coloca 50 ali, vai ficar só com um lote de tamanho 12 do mesmo jeito, né, então ele não tem, ele não vai passar, né, desse limite aí. Agora aqui no conjunto de treinamento a gente também tem 12 unidades, né, ou seja, lote de tamanho 12, ou seja, todos os 3 conjuntos têm lotes de tamanho 12. Dessa maneira, a gente criou nossos data loaders, que vai pegar aquele dataset, quebrar em lotes de 12, o conjunto de treino, o conjunto de validação e o conjunto de teste. Então aqui nesses data loaders, a gente tem os nossos dados divididos em lote. Então uma vez que a gente separou nossos dados, aí a próxima etapa vinha fazer a construção da nossa MLP, ou seja, da nossa rede neural. E aí então a gente definiu que a nossa arquitetura vão entrar 4 valores, vão ter 2 neurônios ali na camada oculta, e aí na camada de saída a gente vai ter 3 neurônios, né. Então essa é a configuração que a gente viu da nossa rede neural. Aqui então a gente implementou como funciona a progressão dos nossos dados, ou seja, como que esses dados vão passar por meio dessa rede. Então aí a gente decidiu que vai ser o seguinte, ó, os nossos dados vão passar por essa camada oculta, que ela vai estar basicamente fazendo esse produto aqui, que é o que se é esperado por uma rede neural, um perceptron, né? Que é fazer o produto do peso dos dados com os pesos e somar com bias, né? E aí aplicar uma função de ativação, que é a nossa função de ativação escolhida no slide passado, na aula passada, foi a ReLU. Então aqui a gente está fazendo o quê? Propagando os nossos dados naquela camada oculta, pegando essas respostas e aplicando a função de ativação ReLU, e aí vai dar a resposta do nosso modelo naquela camada oculta. E aí a gente vai pegar então essa resposta da camada oculta e propagar lá para a camada de saída, que vai dar também para a gente a saída final. E é isso que a gente vai retornar. Então aqui a gente já tinha definido essa estrutura da nossa rede, e aí então juntando tudo isso, né, o que a gente vai fazer aqui agora, então executando essa célula que vai fazer carregar os dados da íris, separar em treino e teste e gerar os lotes, né, que seriam exatamente esses componentes, e construir aquelas classes que estão relacionadas com a construção do dataset e da arquitetura da rede. Aí vem agora o nosso loop de treinamento, né. A gente já chegou a definir então que a nossa função de erro é a entropia cruzada. Então aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou inicializando a minha classe MLP, que é a nossa rede neural. Eu estou definindo como uma função de erro, RFN, né, a nossa entropia cruzada. E aqui no Optimizer eu estou colocando como que vai ser a configuração do nosso gradiente descendente. Então o que eu tenho que passar para ele? Eu tenho que passar os parâmetros do otimizador, ou seja, eu tenho que passar todos os parâmetros da nossa rede, todos aqueles pesos, todos aqueles bias, é isso que eu vou passar aqui para o nosso otimizador. E aqui a gente está definindo o valor da nossa taxa de aprendizado, né. Por exemplo, aqui está, se não me engano, a gente tinha definido em 0,1, né, mas aqui eu coloquei em 0,2, só para a gente ver, mas vamos ver com essa taxa de 0,1. E esse momento aqui a gente viu também, né, que é uma variação do tradicional gradiente descendente, para poder controlar a velocidade de decaimento, que você vai descer para chegar no erro zero, né. E aí, então, o valor default dele, esse valor 0,9. E além disso, também definir o número de épocas, o número de repetições que a gente vai executar esse experimento, né. Então aqui vendo o nosso loop principal, então a gente vai fazer uma estrutura de repetição que vai repetir essas 100 vezes, né, vai repetir 100 vezes, ou seja, 100 épocas, todos esses passos que tem logo aqui embaixo, que envolvem definir ou definir que a nossa rede vai ser preparada para treinamento, então a gente faz isso colocando com essa função .train, a gente prepara agora a nossa rede para poder fazer o treinamento. O que que envolve fazer esse treinamento? Ó, se prepara aí que a gente vai mexer com gradiente, vai fazer todo esse processo aí, e a gente precisa registrar todas essas informações. Então isso daqui é para indicar isso, né. Além disso, para poder ficar monitorando os resultados nossos, a gente vai criar uma variável aqui, erro total, só para poder
acumular os erros ao longo dessas iterações. E aqui agora vem então o nosso lote de treinamento. Então a gente vai pegar os dados lá do nosso de treinamento, que está organizado em lote, e esse train data loader, toda vez que a gente chama ele dentro de um for, ele vai retornar para a gente duas coisas. Ele vai retornar o rótulo, ele vai retornar um lote que tenha os dados, os atributos e os rótulos. Então ele vai retornar duas partes para a gente, o lote de dados e o lote de rótulos, né? E aí o que a gente vai fazer é passar para a nossa MLP esse lote de dados, que tem tamanho 12. Essa rede, então, vai retornar para a gente a resposta para cada uma daquelas classes, daquelas 3 classes, que é relacionada às camadas de saída, né, os neurônios da camada de saída. E aí, com base nessas respostas, a gente vai comparar com a resposta real e a gente vai obter o erro do nosso algoritmo. E aqui começa agora a parte de atualização do gradiente descendente. O que a gente está fazendo? Ó, esse optimizer, lembrando que ele está associado ao nosso gradiente descendente. Então, o que a gente está fazendo? O otimizador zera todos os gradientes que tem aí. Então, ou seja, quando a gente trabalha com essa estrutura de dados que é o tensor, a gente vai ter um campo adicional ali que é para justamente armazenar as derivadas, né? E aí a gente quer que todos esses parâmetros, eles têm esses parâmetros desse modelo, eles têm um campo especial ali, justamente para guardar os valores das derivadas. E o que a gente faz para evitar que essas derivadas fiquem acumulando ao longo das iterações é zerar esses valores aí. Então isso aqui significa o seguinte: acessa lá os campos das variáveis, em que tem lá um campo destinado para guardar os gradientes, e zera tudo isso. Então, uma vez que a gente zerou aqueles gradientes, o que a gente vai fazer é agora fazer a back propagation, né? Fazer a propagação da saída para a entrada, para descobrir aí as derivadas parciais de cada um dos parâmetros com relação ao erro. Então, esse processo aqui é feito simplesmente com essa parte, em que a gente vai propagar a nossa rede de trás para frente e descobrir todas as derivadas aí com relação aos parâmetros. Uma vez que a gente tem essas derivadas, esses valores vão ficar guardados lá naquele campo grade, né, que a gente tinha acabado de zerar aqui. Então ele vai lá e coloca agora os gradientes de cada uma dessas variáveis. E esse passo aqui é justamente o passo do otimizador SGD, que envolve fazer o quê? Pegar todos aqueles parâmetros que tem e pegar uma proporção daquelas derivadas que foram calculadas para poder definir os novos parâmetros. Então esse step aqui está justamente fazendo o que o gradiente descendente faz, atualizar a nossa fórmula dessa maneira, né. Embora existem outros otimizadores que vão trazer uma fórmulas aqui um pouco diferente, mas que basicamente usam derivada, taxa de aprendizado, só que pode aparecer talvez outros parâmetros. No caso aqui a gente está utilizando o SGD com momento, né, então tem mais um parâmetro momento embutido aqui. Mas para não entrar em detalhes desse modelo, né, imagine então que o que a gente está fazendo é exatamente esse passo aqui que é o SGD tradicional, sem momento, né. Mas esse aqui com momento tem mais uma operação, mais um termo sendo multiplicado aqui. Bom, uma vez então que a gente atualizou os parâmetros, ao final desse passo, a gente já está com o modelo com novos parâmetros, ou seja, uma nova rede. E aí então, essa variável aqui está acumulando todos esses erros que estão vindo aqui, para a gente poder registrar, e no final do treinamento, ou seja, depois que eu percorri todo o nosso conjunto de treinamento, de lote em lote, a gente então vai tirar a média desses erros aí e vai armazenar aqui na nossa variável erro_train, que é um vetor, todos esses erros aí, toda vez que a gente terminou um lote, terminou um conjunto de treinamento inteiro, né. Então, numa época, a gente passou por vários lotes para fazer a rodada do conjunto de dados uma vez, e aí então estamos armazenando esse erro aqui. E aqui é a mesma coisa com o conjunto de validação, com a diferença que a gente tem essa parte aqui que é para indicar o seguinte: ó, PyTorch, a partir de agora, você não vai mais registrar nenhuma das operações que vai acontecer. Porque como é que esse algoritmo aqui, o PyTorch, consegue saber ou estimar as derivadas parciais de cada parâmetro com erro? É porque o PyTorch ele vai registrar todas as operações que a gente está fazendo. Então, quando você pega um x e multiplica por um w, ele vai registrar lá que ó, foi feita uma multiplicação. E aí, quando você pega esse resultado e soma com bias, ele vai registrar lá e vai dizer o seguinte: ó, foi feita uma soma. Então, ele vai registrando tudo isso para poder conseguir encontrar essas derivadas parciais.
Então, se a gente inclui outras operações aqui dentro, isso pode influenciar nessas derivadas parciais e produzir resultados ruins para a gente. Então, nesse ponto aqui, o que a gente está fazendo é o seguinte, ó, não considera essas operações para você manter o seu grafo, ou seja, o seu conjunto de registro de operações, porque isso aqui eu vou fazer só para fazer um teste. Então, quando a gente implementa qualquer código que está dentro desse ambiente, a gente está falando para ele, ó, ele não vai registrar essas operações e isso não vai influenciar lá no nosso backpropagation. E aí, então, a gente muda o modo da nossa rede de treinamento para avaliação. Então, agora ela vai entrar em um modo avaliação. E a gente vai fazer a mesma coisa, calcular o erro, só que agora a gente vai passar o conjunto de validação. E além disso, eu estou colocando aqui também para poder monitorar a acurácia, né, que seria a quantidade de casos corretos sobre o total. Então, o que que a gente vai estar fazendo aqui? A gente vai percorrer agora o nosso conjunto de validação inteiro e vai pegar de lote em lote cada um desses conjuntos, né, e vai passar para a nossa rede MLP. Então a gente vai pegar o primeiro lote, passar para essa rede, que é o que a gente está fazendo aqui, ela vai dar para a gente essa resposta. Com essa resposta, a gente vai comparar com a resposta verdadeira, que é a resposta verdadeira desse lote, para ver quanto que tem de erro. A gente vai acumular esse erro aí, né? E, além disso, a gente também vai obter a acurácia desse modelo, né? O que que é acurácia? Bom, quando a gente propaga os nossos dados para a nossa rede e lá na camada de saída a gente vai ter 3 respostas. Então, o que que a gente vai buscar? Qual dessas respostas teve o maior valor? Quando você encontra uma resposta com maior valor, significa que aquela posição vai estar associada com uma classe. Então, se a gente tem nessa seguinte ordem, o primeiro neurônio está associado à classe setosa, que é o índice zero. O segundo neurônio está associado, por exemplo, à classe virgínica, que é a posição 1. E o último neurônio, que está lá na posição 2, está associado à classe versicolor. Então, quando eu for encontrar qual posição teve o maior valor, se foi lá na 0, na 1 ou na 2, a gente vai obter justamente o que seria esse rótulo da classe. Então, se a resposta que deu o valor mais alto foi lá na posição 0 do nosso vetor, então significa que o rótulo ali é 0. Se a resposta maior foi lá na segunda posição do vetor, ou seja, na posição 1, então quer dizer que esse rótulo deveria ser 1 e assim por diante, né, para cada uma dos neurônios na camada de saída. Então, o que a gente está fazendo nessa parte aqui é tentar encontrar o maior valor que tem naquela camada de saída. Ele vai retornar para a gente aí quais são esses maiores valores em cada dado de entrada. E aí, o que a gente vai fazer é comparar, então, aqui a gente tem uns índices dessas posições, que é 0, 1 ou 2, e comparar com os rótulos que também estão descritos ali numa sequência de 0, 1, 2, e ver quais dessas sequências são iguais. E aí, então, a gente acumula tudo isso e tem a nossa acurácia. Então, dessa maneira aqui, agora a gente está registrando duas coisas. A gente está registrando o erro e também a acurácia, né? E aqui embaixo, nessa linha aqui, a gente só está imprimindo para poder ficar monitorando aqui enquanto a gente está treinando, como que está o erro no treinamento, o erro na validação e a acurácia, né? Então, dado que a gente tem a nossa rede configurada, por exemplo, com essa taxa de aprendizado, com esse número de épocas, né? E a nossa arquitetura definida daquela forma, uma camada oculta com 2 neurônios, 3 neurônios na camada de saída, se a gente executar essa célula, a gente então vai fazer o nosso looping de treinamento. E aí a gente consegue observar aqui o que está acontecendo em cada época, né? Então, na primeira época, ou seja, na primeira iteração, o nosso erro de treinamento teve esse valor, de validação teve esse, e nossa acurácia aí teve de 0,5. Então, ou seja, eu aceitei a metade do conjunto de teste. Lembrando que a acurácia está lá no conjunto de validação. A gente não entra com o conjunto de teste aqui. É só na validação, né? Então, uma vez que a gente está aqui com o nosso conjunto de validação, e aí então a gente consegue monitorar isso, né? Então vamos ver como que estão os pesos desse modelo depois que a gente treinou. Então, para isso, a gente pode acessar o campo Weight e Bias, né, da camada oculta, para ver os pesos da camada oculta e os pesos aqui na camada de saída, né? E aí, quando a gente for observar isso, a gente vai notar que os pesos aqui do nosso modelo ficaram dessa forma, né, com esses valores aqui associados aos pesos de cada entrada dos nossos dados para o primeiro neurônio, e esse aqui são os pesos associados aos dados de entrada do segundo neurônio, e que são os bias, né? Então, se a gente for comparar com os pesos no início do treinamento, que é inicializado de maneira aleatória, com agora a gente vai ter valores diferentes, né? E aí, então, esses seriam os resultados de valores de peso e bias de parâmetros do nosso modelo. E aqui nesse gráfico aqui, nessa próxima célula, o que a gente vai fazer é criar uma figura de tamanho 10 por 5
e na verdade eu vou criar e dividir ela em 2 plots, né, então vou criar os plots vão estar organizados numa matriz, vamos assim dizer, que vai ter uma linha e 2 colunas, então, ou seja, vai ser uma figura ao lado de outra. E aqui agora eu vou plotar a primeira figura desse conjunto de 2 figuras aí. E a primeira figura vai ser exatamente essa. Eu vou plotar aqui os dados do erro de treinamento e validação, eu vou mandar mostrar a legenda, o X dessa figura vai ser o texto épocas, o Y dessa figura vai ser o texto o erro, e o título dessa figura vai ser o erro de treinamento e validação. E aqui eu coloquei um limite só para poder ficar uniformizado, ou seja, eu quero que o Y, como o nosso erro está variando de 0 até um número grande, eu coloquei aqui para poder limitar que erro tem que mostrar lá no gráfico de 0 até o máximo erro que a gente obteve lá na primeira iteração, porque é onde é o cenário que a gente tem o pior erro. Então, geralmente, o pior erro nosso vai estar lá na primeira época. E dali para frente, idealmente, ele deve diminuir. Então, a ideia é falar, ó, pega lá o máximo entre o erro de treinamento e validação do início, da posição 0, e considera isso como o limite máximo do nosso Y. Então, ele vai lá do máximo de erro até 0. Isso faz então que a gente tenha ali uma visualização, mais comum, se a gente for variar esses parâmetros aí. Então aqui a gente colocou até uma margenzinha um pouquinho acima, né, para talvez não cortar exatamente aqui em cima a nossa figura, a gente chegar um pouquinho para cima. Então olhando o nosso erro durante essas 100 épocas, a gente consegue observar que o erro de treinamento, que é essa linha azul, ela começou lá em torno de 1.3, né, 1.20 alguma coisa, e foi caindo nessas épocas aqui, até que na época 20, na iteração 20, a gente está com esse erro aqui bem próximo de 0.4, né, e aí ao longo das épocas, então aqui a gente teve uma queda mais abrupta do nosso erro, e daqui para frente ele foi mais suave, né, indicando aí que talvez, ó, a gente está chegando numa região aí, que é provavelmente uma região que vai ter uma certa estabilidade, porque ele não está mais variando tanto, mas está variando. E aí então ele desceu até esse ponto aqui, que está em torno aqui abaixo de 0.2, né, na centésima iteração. E aí olhando também o erro lá no nosso conjunto de validação, a gente pode notar que no conjunto de validação aqui também houve uma queda. Então o que que a gente conclui desse processo de treinamento? Ó, se o erro do treinamento caiu, significa que aprendeu, ou seja, a gente aprendeu alguma coisa. Se o erro da validação também caiu, significa que a gente também aprendeu o suficiente para generalizar com o conjunto de validação. Mas a gente pode notar aqui que essa diferença está indicando aqui para a gente o quão diferente está o erro no conjunto de validação e o erro no conjunto de treino, né. Talvez indicando para a gente, ó, que está começando a aumentar a diferença aqui entre o treino e o erro. Então, provavelmente, se a gente for continuar esse treinamento aqui, é bem provável que esse erro da validação vai continuar aumentando e do treino vai continuar caindo, né. Significando aí que talvez a gente está especializando o nosso modelo demais para o nosso conjunto de dados, que é o que a gente chama de overfitting. E eu observando a acurácia do nosso modelo, a gente observa que no início das épocas, né, a acurácia que começou em torno aqui de 0.5, depois caiu lá para 0.3 e daí para frente foi aumentando, né, até que a gente chegou aqui em torno de 0.80 e alguma coisa, né, 0.83, né, a gente está aqui em torno de 0.83. E ficou estabilizado, né. Então o resultado desse modelo, nessa época 22 aqui, por exemplo, ficou basicamente igual à acurácia do modelo na época 100. Então a gente poderia talvez interromper o nosso treinamento nesse instante de tempo aqui. Então qual que é a ideia desse monitoramento? É a gente observar quais são os cenários aí que o nosso modelo está ruim, certo. Então se a gente escolhe um conjunto de parâmetros ruins, é nessa parte que a gente vai verificar se o nosso modelo está ruim ou não. Então, por exemplo, se a gente coloca aqui uma taxa de aprendizado, um pouquinho mais alta, e vamos colocar aqui, por exemplo, que a gente quer repetir por 1000 épocas esse treinamento, né. Fazendo esse processo aí, colocando essa taxa de aprendizado, vamos ver então o que que vai acontecer com o nosso modelo. Então ele está sendo treinado aqui, né, por 800, 900, agora a gente está em 1000 épocas e vamos visualizar as figuras, né, desses gráficos de erro aí. Então o que que a gente pode notar aqui? Ó, o nosso erro aqui está variando de 0 até o máximo, então aqui está em torno de 1.2, mas vocês podem notar que o erro, tanto treinamento como validação, ele está muito próximo do início, começou aqui em 1.2 e caiu aqui para 1.1 talvez, e ficou constante esse erro até o final, né. E a acurácia do nosso modelo também está bem baixa, está lá em 0.3 talvez, né. Então o que que significa? Que o nosso modelo não aprendeu nada.
Então essa aqui é uma configuração muito ruim para o nosso modelo. E aí a gente pode dizer o seguinte: esse modelo está pronto para ir lá para o conjunto de teste? Não está pronto. Então a gente tem que buscar, aí vem a tarefa científica, né? Agora a gente tem que ficar experimentando, treinando, para tentar encontrar resultados promissores para esse modelo aqui. Então quem está dando para a gente essa ajuda, né, para indicar talvez qual que seria uma configuração boa, são os resultados do treino, mas principalmente os resultados da validação. Então, se o nosso treino está ruim, significa que o nosso modelo não aprendeu nada. Mas a gente poderia ter um cenário que o nosso treino está bom, mas a validação está ruim. Aí é um cenário que o nosso modelo provavelmente não aprendeu, mas decorou os nossos dados, né. Então a gente tem que ficar monitorando esse cenário aí. Então se a gente voltar, né, e talvez manter aqui em 1000 iterações, mas reduzir um pouquinho a nossa taxa de aprendizado, né, e aqui a gente nem está considerando mudar a arquitetura, né, poderia ser também uma opção mudar a arquitetura da nossa rede, mas nem vamos considerar fazer essa mudança aí, né. E aí se a gente for analisar de novo os nossos gráficos agora que a gente mudou, bom, aqui agora a gente então vai monitorar e ver o resultado quando a gente configurou o nosso modelo dessa maneira, né, com 1000 épocas e aquela taxa de aprendizado lá em 0,01. Aí a gente pode observar o quê? Que a taxa de erro do nosso modelo, né, com o conjunto de treinamento, ela está caindo, ou seja, o nosso modelo está entendendo muito bem a melhorar os resultados para o conjunto de treinamento, só que ele está indo tão bem para o conjunto de treinamento, e quando a gente olha para o conjunto de validação, ele também estava aprendendo a melhorar para o conjunto de validação, mas chegou um ponto aqui, talvez em torno aqui da época 100 ou 120 talvez, que ele começou a aumentar o erro no conjunto de validação. Então significa o quê? Que provavelmente o nosso modelo está se especializando demais para o conjunto de treinamento, por isso que esse erro está caindo para aquele conjunto de treinamento, e agora aqui para o conjunto de validação ele está começando a ficar ruim. O erro estava aqui em 0,3, por exemplo, e agora foi parar lá em próximo de 0,4. Então significa o quê? Provavelmente esse modelo está decorando aí os nossos dados de treinamento. Então, embora ele está tendo um resultado bom ou aceitável aqui no conjunto de validação, né, ele está praticamente aqui decorando os dados de treinamento, né. Então, se a gente for ir lá para o teste, a gente deve evitar ir com o modelo nessa configuração. Então, como é que a gente programou o nosso modelo para rodar por 1000 épocas, a gente poderia pegar o resultado do modelo talvez nessa época aqui, que é o que a gente chama de early stop, que é a parada prematura. Então, em vez de continuar esse treinamento, que é um cenário em que o nosso conjunto de validação o erro está aumentando, a gente para antes disso. Então, nesse instante de tempo, que era ali em torno da época 100, é o que a gente deveria fazer para poder parar o nosso treinamento, né. Então a gente tem que pegar o modelo que não teve um overfit, é o modelo que está exatamente treinado até essa época. Então se a gente voltar para essa configuração, né, que a gente tinha lá em torno da época, vamos manter a época 100 mesmo, e esse parâmetro 0,1, né, e aí a gente treina o nosso modelo, a gente então vai ter, vamos atualizar o gráfico. Aí então a gente teve esse comportamento, né, então a gente pode observar que a diferença da validação para o treino é pequena, mas ainda assim está em queda o conjunto de validação, né, talvez se a gente continuar um pouquinho mais de 100 aqui, a gente vai ter um pouquinho de queda, mas é bem provável que logo em seguida vai começar a aumentar. Então aqui seria um modelo interessante para isso, né. E aí uma vez que a gente treinou esse modelo, o que que esse modelo tem, né, então lembrando que esse modelo é isso aqui, ó. É um conjunto de matrizes que tem esses valores. Esse aqui representa a nossa MLP, que tem aquela configuração. O que a gente pode fazer agora aqui, uma vez que a gente treinou e achou esse modelo muito bom, é executar esse comando aqui para poder salvar os dados do nosso modelo e salvar num arquivo chamado modelo iris.pth. Então, quando a gente executa essa célula, a gente vai criar um arquivo aqui, ó, chamado modelo, pode ser qualquer extensão, mas a mais comum é pth, em que a gente tem aqui esses dados do treinamento, ou seja, esses valores de parâmetros do nosso modelo salvo. Então, no nosso caso aqui é um arquivo de 2.1 kbytes, né, mas tem redes aí que ocupa tera e gigabytes, né, de modelos treinados. E uma vez que a gente treinou esse modelo e salvou, então lembrando que aqui no caso do Colab, para o Colab às vezes com o tempo ele desliga, você pode então baixar o seu modelo e deixar salvo ele no seu computador, e depois quando você quiser fazer alguns testes ou executar esse modelo, então você faz o sobe o seu arquivo aqui no Colab, e aí então você pode carregar o seu modelo dessa maneira. Então primeiro a gente vai criar nosso objeto MLP, que é exatamente a arquitetura que a gente construiu para salvar,
E aí a gente vai dizer com esse comando aqui, load state dict, que é o seguinte: inicializa agora os parâmetros dessa rede com esses pesos que estão salvos aqui. Então isso aqui é como se a gente tivesse treinado a nossa rede lá para essa tarefa da dataset da Iris. A gente quer carregar essa rede treinada aqui na nossa classe MLP, no nosso objeto MLP, para utilizar ele, certo? E aí, então, fazendo esse processo, a gente tem agora a nossa rede aqui carregada, e aí a gente pode continuar a utilizar essa rede, né? Então isso aqui é interessante para quando você encontrou lá: "Nossa, encontrei o melhor modelo". Então já salva esse modelo aí, para que quando você precisar executar ele, você já tem esse modelo salvo aí. Então aqui vamos supor, por exemplo, que a gente vai mudar o parâmetro para 0.02, e uma vez que a gente fez essa mudança de parâmetro para 0.2 e treinou a nossa rede, né, agora vamos visualizar aí os nossos vamos treinar, né, a gente só mudou o parâmetro. Então agora a gente treinou com aquele parâmetro, agora a gente vai monitorar. Opa, isso aqui é só os pesos, vamos monitorar aqueles resultados novamente, e aí então a gente teve esse resultado. Ficou um pouquinho abaixo, né, do que era com a rede anterior. Deixa eu rodar a nova aquela rede anterior, só para a gente poder comparar aqui. Então vou executar ela, que era aquela configuração anterior, só para a gente poder comparar os gráficos, né. E eu vou copiar toda essa célula aqui, vou copiar toda essa célula, vou criá-la aqui em cima, só para a gente ter a nova figura, para a gente poder comparar, né. Então aqui, ó, quando a nossa taxa de aprendizado era 0.01, a gente teve esse resultado. O erro na validação estava aqui em torno de 0.3, e do treino está aqui um pouquinho abaixo de 0.2. E agora, quando a gente mudou um pouquinho a nossa taxa de aprendizado, o nosso erro ficou agora mais próximo aqui de 0.2 na validação, e o erro do treinamento caiu um pouquinho mais abaixo de 0.2. Então a gente pode notar que essa taxa de aprendizado aqui não é tão boa comparado com essa. Então significa que a gente tem um modelo um pouquinho melhor, né. Então, comparando esses resultados do estado de uma configuração de parâmetro anterior com outra, a gente consegue monitorar para ter talvez um indicativo aí de caminho, né. Então, a ideia parece ser o seguinte: então será que se eu continuar aumentando isso, agora for testar aqui com 0.3, 0.5, né, a gente vai alcançar um resultado melhor? Então dessa maneira a gente pode se guiar em tentar descobrir aí de uma maneira mais rápida do que talvez uma força bruta, tentar encontrar caminhos aí que tenha resultados mais promissores. Então aqui é o nosso resultado quando a taxa de aprendizado era em 0.01, esse aqui é o cenário quando a gente tem o 0.02, e aí vamos substituir essa, né, vamos substituir essa daqui que era 0.2. Então essa aqui agora é o resultado quando é 0.03. Olha só, quando é 0.03, o nosso erro na validação estabilizou aqui em 0.2, ou seja, reduziu mais ainda, e aqui a gente tem então no nosso conjunto de treinamento, né, um pouquinho mais abaixo, né. E aí a gente pode observar que a nossa acurácia aqui, ó, teve um salto até um pouquinho maior. Então aumentou um pouquinho aqui o resultado da acurácia do nosso modelo, né. E se a gente for monitorar, a gente vai ver talvez alguns casos aqui, ó, que a nossa acurácia foi lá para 92. Então agora a gente encontrou aqui um parâmetro de taxa de aprendizado que foi melhor para o nosso modelo. Então o que que a gente vai fazer? Vamos então apagar esse resultado aqui, antigo, né. Então agora isso aqui para a gente não é mais interessante. E a gente então pode já salvar esse modelo para garantir que a gente não vai perder esse modelo treinado. Vamos supor que a gente não conseguiria mais relembrar qual foi esse parâmetro, a gente faz uma série de rodadas, e aí não tem esse resultado muito bom. Então eu acabei de baixar o nosso modelo aqui só para garantir na minha máquina, porque aqui esse Colabor às vezes ele pode fechar, né. Então tá salvo lá, e aqui eu não vou carregar o nosso modelo, porque eu vou continuar com ele, né. E aí agora então a gente vai para a segunda etapa, que é explorar os resultados desse modelo. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos olhar primeiro como que ele vai ser no conjunto de validação. Para isso então, a gente vai criar um iterador, que seria a função que vai pegar cada lote do nosso conjunto de dados, que no caso aqui é o nosso conjunto, de validação. E aqui então, a gente configurou a nossa MLP para o modo avaliação, ou seja, a gente não vai fazer nenhum treinamento nem nada dela, só vai executar ela. E aí então, quando a gente faz isso, a gente vai só visualizar a arquitetura da nossa rede, né. Então aqui a gente tem 4 características de entrada, 2 neurônios na camada de oculta e 3 na camada de saída. E aí então agora a gente vai chamar esse iterador do nosso conjunto de dados para poder pegar o próximo lote. Então quando a gente usa esse comando next, ele vai então ir toda vez que a gente chama esse next iterator, ele vai buscando e vai retornando para a gente aí cada lote do nosso conjunto de dados. Então agora a gente vai pegar um lote inicial,
que tenha lá os seus dados e o seu rótulo. A gente vai pegar esse lote, vai passar para a nossa rede treinada, vai obter o Y predito, e aí então a gente vai analisar todos esses resultados aí, né. Então, por exemplo, fazendo essa primeira parte, que é pegar o lote e analisar e plotar a saída do nosso modelo, é que a gente tem então a resposta para cada dado de entrada. Então lembrando que o nosso lote tem tamanho 12. Então cada resposta dessa está relacionada a uma instância de entrada. Então entrou uma instância com 4 valores para, por exemplo, uma planta, e o que esse modelo retornou são essas 3 respostas aqui. Então aqui a gente tem a resposta para o neurônio zero. Então o primeiro neurônio respondeu lá um valor de -5, o segundo neurônio respondeu um valor de 7,1 e o terceiro neurônio respondeu um valor de 3,2. Então qual que é o rótulo dessa classe? É buscar aqui nesse conjunto onde teve o maior valor. E a gente teve o maior valor no neurônio lá na posição 1, que é exatamente essa segunda posição aqui. Então quer dizer que o rótulo dessa instância vai ser o rótulo 1, indicando que essa aqui é a posição onde teve o maior valor. E a gente espera que o rótulo que a gente tenha lá no nosso conjunto de teste, o nosso conjunto de validação, por exemplo, seja exatamente esse 1 aqui. Então, se aqui é 1 e lá no conjunto de validação o rótulo verdadeiro também é 1, significa que a gente acertou. Agora, se ele falasse para a gente que a resposta é verdadeira, né, que a resposta do nosso modelo foi, por exemplo, aqui na posição 0, onde a gente teve o maior valor, e lá é 1, isso deu um erro, deu uma diferença, né? E a gente vai fazendo isso para cada um. Então, notem que os valores aqui, como a gente está multiplicando o número com o outro, que pode ser tanto positivo como negativo, e depois vai somar com outro número, que também pode ser positivo ou negativo, esses números aí podem ser de menos infinito a mais infinito, mas em geral não variam por uma escala tão grande, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, -26, 18, 27, então são as respostas que o nosso modelo está dando quando faz essa série de produtos aí. Então, dessa maneira, a gente obteve aqui a resposta do nosso modelo. Então, o que a gente quer fazer é encontrar quais são essas posições que tiveram o máximo para cada uma dessas instâncias, né? Então, essa função aqui vai acessar cada linha dessa matriz e pegar o índice, a posição que teve o maior valor. E aí, então, ele vai retornar para a gente essa sequência, né? Que é o que a gente está chamando aqui de Y-predict. E aí, quando a gente compara os dois vetores, né? A gente vai obter esses dois vetores aqui, ó. E aí, então, o que que a gente tem aqui, ó? As posições nesse conjunto, nessa matriz aqui, onde tiver os maiores valores. Então, quer dizer que aqui, ó, na posição 1, a gente teve o rótulo 1 para a primeira instância, de novo, a posição 1 aqui para essa instância, que é onde a gente teve o maior valor aqui, olhando para esses três números, entre -0,9, 9,3 e 6,9, o maior valor é esse aqui da posição 1. Então a gente tem as respostas aonde tem os maiores valores, que são os nossos rótulos. E aí quando a gente compara com os rótulos verdadeiros, a gente então consegue identificar onde foram os casos que tiveram respostas iguais e diferentes. Então, por exemplo, aqui é uma posição onde o nosso modelo falou que deveria ser a classe 2 e a resposta deveria ser 1. Então, se a gente for olhar, seria lá na posição 6. Se a gente olhar na nossa matriz aqui na posição 6, seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seria essa posição aqui, ó, né, que está associada. Então, quando eu passei essa instância para a nossa rede, ela respondeu o seguinte: -15 para o primeiro neurônio, ela respondeu 12,6 para o segundo neurônio e ela respondeu 12,7 para o terceiro neurônio. Então, qual que é o maior valor aqui? Foi o 12,7, mas a diferença dele do 2 para o 3 foi bem pequena. Então, aqui que a gente pode entender aqui, ó, embora a maior resposta foi aqui no 12,7, ele também estava quase confuso que era aqui também essa segunda posição, que é a posição 1, que é a posição verdadeira. Mas como a gente está buscando sempre o máximo, né, então a gente vai sempre procurar o maior valor. Então aqui ele falou que o maior valor deu 12,7. E o que aconteceria se os dois aqui tiveram respostas iguais? Aí tanto faz. Aí pode ser tanto a resposta 1 ou a resposta 2, né? Agora, se no caso aqui, essa posição aqui retornar um valor mais baixo, aí então o vencedor seria a posição 1. Então notem que foi por pouca diferença que o nosso modelo não acertou. Então, quando essas respostas têm valores iguais ou muito parecidos, significa então que o nosso modelo está confuso entre a classe 1 e a classe 2. E aí então, na maioria dos casos, ele deu um pouquinho mais de confiança para a classe 2, né? E aí então ele errou aqui, certo? E aí, então, se a gente for analisar um outro cenário de novo, foi lá na última posição também, né, que
o nosso algoritmo falou que é de novo a classe 2, mas deveria ser classe 1. E se a gente olhar para essa instância, né, aqui no primeiro neurônio, nesse neurônio aqui, ele deu uma resposta de 13,8 e no último neurônio ele deu uma resposta de 14,7. Então, se a gente for procurar o máximo valor foi aqui na posição 2, que é exatamente o que ele falou. Mas o que era esperado é que esse neurônio aqui tivesse uma resposta maior, ou seja, o máximo deveria estar aqui. E aí, então, a gente pode observar que a diferença entre as respostas também é pequena. Significa aí que o nosso modelo também estava um pouco confuso entre essas duas classes, mas ele estava um pouquinho mais confiante com a classe lá relacionada ao neurônio da posição 2, né? E ele retornou para a gente essa posição. E aí, olhando para essas respostas, né, do nosso modelo, aí então a gente pode encontrar também, utilizando essa função torque_where, encontrar quais são as posições aqui onde a gente teve uma resposta diferente do predito, ou uma resposta predita diferente do real. E aí eu quero justamente obter essas posições. E essa variável aqui, posições erros, vai trazer justamente para a gente esse vetor, em que eu tenho lá a indicação seguinte, ó, a posição 6, onde errou, e a posição 11 é onde errou, ou seja, eu tive as diferenças. E aí, só para registro, né, a gente então pode calcular a acurácia do mesmo jeito que a gente estava calculando, que é o número de casos que estava correto sobre o total. Como a gente tem 12 exemplos, né, a gente teve então só 2 casos que erraram, então o número de casos correto, a gente tem aqui, isso aqui vai retornar para a gente 10, e o total é 12, então 10 sobre 12 dá essa acurácia aqui de 0,83, né. Então dessa maneira a gente entendeu a saída do nosso modelo quando a gente passa um lote aleatório. Agora vamos tentar visualizar esses dados aí num gráfico 2D e visualizar aonde 3D na verdade, né, e aonde são esses exemplos, né. Então se a gente visualizar aqueles 12 exemplos da nossa base de dados, a gente enxergar ele num espaço tridimensional, em que eu tenho aqui o valor de um atributo, que está variando lá de 4,5 a 7,5, que seria o primeiro atributo, é o atributo lá da posição 0, que eu estou chamando aqui de A0, né. Então o atributo A0 está associado a esse eixo, o atributo A1, que seria o segundo atributo, está associado a esse eixo, e o terceiro atributo seria esse eixo Z, né, que seria o nosso A2 aí. Então, como a gente vai conseguir visualizar só no máximo em 3 dimensões, eu tive que escolher 3 atributos quaisquer lá. E eu escolhi, por exemplo, os 3 primeiros atributos para poder visualizar os nossos dados. E aí, por exemplo, a gente enxergou os nossos dados com esses 3 atributos nessa posição espacial. Então a gente tem aqui muito abaixo o que seriam os exemplos da classe 1, da classe 0, que é o que a gente está chamando de classe setosa. Então esses exemplos lá embaixo está muito fácil de diferenciar. Então por isso que o nosso modelo provavelmente vai acertar muito bem isso, porque esses exemplos aqui, ele está bem distante desses outros, então é fácil para ele perceber isso. Agora esses 2 grupos aqui, essas 2 classes, então isso aqui seria os rótulos verdadeiros, tá? Então esse pontinho vermelho é a classe 2, né, esse pontinho roxo é a classe 1 e esse pontinho azul é a classe 0 do conjunto de treinamento, do conjunto de validação e os rótulos verdadeiros. E aqui a gente tem a posição daquelas 2 instâncias que errou. Então, por exemplo, essa instância deveria ser classificada como a classe 1, só que o nosso algoritmo falou que é classe 2, né, então essa aqui é a posição em que esse algoritmo está. Então notem que, espacialmente, esses 2 pontos aqui, são aqueles que estão muito próximo aqui dessa outra classe. Então, o nosso algoritmo provavelmente confundiu, porque ele entendeu um padrão que talvez nessa região aqui, ó, a gente deveria ter somente todo mundo que é da classe vermelha, que é da classe 2, e como esses 2 pontos aqui estão muito próximos dessa região, é o que ele está encontrando talvez como exemplos da classe 2, e por isso que ele está falando que esses 2 exemplos deveriam ser da classe 2. Enquanto que a gente tem aqui, ó, aqui embaixo, um pouquinho mais para baixo, os exemplos da classe 1. Então é bem provável que ele falou o seguinte, ó, daqui para cima todo mundo é da classe 2, como esses 2 pontos estão aqui, ele errou, e todo mundo está aqui para baixo da classe roxa, e lá embaixo a gente tem a classe azul. Então provavelmente o nosso algoritmo está entendendo isso, né. Então dessa maneira a gente consegue visualizar. E aí o que que eu estou usando para fazer essa visualização? Estou utilizando aqui a nossa biblioteca Plotly, né, Plotly, e esse gráfico é um gráfico scatter, que é esse gráfico de pontos tridimensional, em que eu estou passando os nossos atributos, pegando lá do conjunto de dados, que é o nosso conjunto de lote, pegando a posição 0 como sendo o atributo x, e como aquilo lá está no formato tensor, torque tensor, tem que converter para NumPy, porque aqui a gente só precisa, nessa função tem que ser NumPy. E aí então eu tenho isso para o eixo y, pegando lá a coluna 1, que seria o atributo 1,
e esse aqui para pegando lá para a coluna 2 seria o terceiro atributo da nossa base de dados que eu estou chamando de Z. Eu poderia escolher outros? Poderia pegar lá os 3 últimos, né, a posição 1, a posição 2 e a posição 3, né. Então, ou seja, quero pegar agora os atributos, os 3 últimos atributos para poder visualizar os nossos dados, né, e aí talvez a gente enxergaria um pouquinho melhor, né. Então, a gente tem aqui, só que aí a gente só precisa agora ajustar, os nossos dados aqui, porque o que a gente está pegando na hora de plotar os pontos, aqui então nesse for que eu estou fazendo é desenhando aquelas arestas, né, desenhando aqueles pontos ali. E aí então posso pegar aqui as posições dos atributos 2 e 3, né. Então pegando aqui, atualizando, opa, deixa eu fazer o seguinte, eu vou copiar esse código aqui e vou colocar aqui embaixo, só para ficar mais fácil, né, essa parte, porque essa parte aqui está relacionada mais com a visualização, né. Deixa eu carregar aqui de novo o nosso iterador. Depois eu vou explicar para vocês por que que deu esse erro, hein. E a gente vai visualizar agora com esses atributos. Aqui então agora a gente tem uma visualização um pouquinho melhor, né. A gente já conhece para esse dataset que aqueles 3 últimos atributos são mais relevantes, né, então vamos ficar com esses 3 aqui, por exemplo. Então aqui a gente tem os dados da classe setosa, aqui a gente tem aquela classe 1 e aquela classe 2. Então tem aqui, ó, esses 2 exemplos, eles estão muito próximos, né, justamente desses exemplos das outras classes, né. Então provavelmente o nosso algoritmo entendeu que essa região toda é da classe vermelha, essa daqui seria a região da classe roxa e essa aqui da classe azul. E é como esses 2 dados aqui verdadeiros, né, eles estão dentro dessa região que ele interpretou como classe vermelha, ele classificou de maneira errada, né. Então a gente teve essa resposta aí, né. Bom, aí para a gente falar um pouquinho daquele erro que deu, né, então, por exemplo, o nosso conjunto de validação ele só tem 12 exemplos, então quantos lotes a gente tem ali? Só vai ter um, né, porque o nosso lote também é de tamanho 12, e quando a gente roda de novo esse next, ele vai dar para a gente esse erro aqui que é stop iteration, ou seja, não tem mais lote, então não tem por que ficar chamando esse next de novo, porque a gente já percorreu o conjunto de validação inteiro que só tem um lote, né, então quando aparecer esse erro aqui para vocês, significa que você já percorreu todos os lotes daquele conjunto de dados, não tem mais lote nenhum, certo. E aí então o que você pode fazer agora é reiniciar o seu iterador para começar do início, e aí então você agora tenta pegar de novo o primeiro lote, né, e aí pegando esse primeiro lote tem essas respostas, e aí a gente consegue visualizar os nossos dados aqui, né. Então só vou tirar essa parte aqui, que não está relacionada com a visualização, e vou deixar aqui embaixo, só para ficar mais fácil, né. E então a gente tem o nosso código para poder gerar essas features aí, certo. Então aqui a gente está visualizando os nossos dados, entender, por exemplo, quais são aquelas instâncias que erraram e qual que é talvez a justificativa do que porque ele errou. Provavelmente porque está muito perto de uma região que é de outra classe, né. Então agora a gente vai calcular aquelas outras métricas, né, precisão, revocação e F1 score. Bom, para isso agora a gente vai trabalhar com o nosso conjunto de teste. Então, para poder gerar aquelas métricas, né, a gente não vai calcular isso na mão, o que a gente vai fazer então é chamar do sklearn a biblioteca classification report, para poder trazer todas essas informações para a gente, ou seja, um relatório da classificação. Então lembrando que a gente vai continuar com o nosso modelo e modo de avaliação, e que só para poder gerar, organizar as nossas informações, a gente vai criar essas 2 estruturas, né. Então o que que eu quero fazer? Ó, vou então caminhar no nosso conjunto de teste, né, no nosso dataloader de teste. Como ele está dividido em lotes, a gente vai percorrer cada lote desse e vai acumular todos esses lotes aí para formar o nosso dataset inteiro de teste. Então, nosso dataset estava organizado em lote, agora a gente vai juntar todo ele para formar um dataset só grande, inteiro de teste. Então, aqui que a gente está fazendo? A gente está pegando cada lote, passando para o nosso modelo e obtendo o Y predito, pegando ali desse Y predito as posições com os maiores valores para obter esses rótulos, e aí, então a gente vai adicionar o nosso vetor de rótulos das primeiras 12 instâncias e o vetor de rótulos verdadeiro das primeiras 12 instâncias. A gente vai para o próximo lote, pega também os próximos 12 dados e obtém os preditos e os reais e vai acumulando isso para poder formar os nossos dados inteiros, ou seja, o nosso conjunto de rótulos da base de dados de teste inteira, né. E aí, então, aqui no final,
a gente vai ter então esse vetor comprido, que vai ter lá as predições de todos os dados de todos os lotes de teste. A gente também tem os rótulos verdadeiros de todos os dados de teste, e aí então a gente só está transformando esse vetor de torque para NumPy, transformando agora esse vetorzão do tipo torque para NumPy, porque aqui no Classification Report a gente só passa dados do tipo NumPy. E aí o que, que eu vou passar para ele? O nosso vetorzão de rótulos verdadeiros, a gente vai passar o vetorzão de rótulos preditos nessa ordem, né? Então tem na documentação aqui vocês conseguem ver qual que é a ordem para poder passar esses dados. Aqui, só para poder facilitar e não ficar ali em termos de 0 e 1, eu estou passando também o nome dos rótulos, ou seja, o rótulo 0 está associado à classe setosa, versicolor é o 1, né, e assim por diante. Que então ele gera para a gente o nosso gráfico aqui com essas informações de precisão, revocação e F1 score de cada um dos nossos dados. E aqui o suporte vai trazer para a gente a quantidade de exemplos do nosso conjunto de dados da classe setosa. Então, nesse conjunto de dados de treinamento de teste inteiro, a gente tinha 30 exemplos, sendo que 10 deles são setosa, 9 versicolor e 11 virgínica. Né? E desses 10, todos aqui tiveram precisão, revocação e F1 score alto, ou seja, 1. Agora, esses dois aqui já tiveram uma variabilidade, né? Então, a precisão da versicolor foi 1 e a revocação foi 0,89. Então, significa o quê? Para a classe versicolor, ele acerta muito bem. Mas aqui a revocação vai considerar também os falsos negativos, ou seja, quantas vezes ele confundiu também, leva em conta aqui quantas vezes ele confundiu com outras classes. E aqui, então, a gente tem algumas confusões de outras classes com a versicolor, por isso que faz com que a revocação dela fica mais baixo, né? E aí, então, a gente tem o F1 score, que seria uma espécie de média harmônica entre a precisão e a revocação, em torno aqui de 0,94. Então, de maneira geral, a classe 1 teve um F-score muito bom, que é alto, que é 1,0, esses valores variam de 0 a 1. Aqui um pouquinho menos, a gente tem a versicolor com 0,9, 94, e um pouquinho melhor a gente tem aqui a virgínica com 0,96. Então, a gente tem um cenário que essa versicolor aqui é mais complicada, né? E aí, se a gente agora, então, for visualizar a nossa matriz de confusão, então, para isso, a gente vai usar de novo a biblioteca sklearn, só que agora a gente vai importar uma classe lá conhecida como a Confusion Metrics, que é para poder gerar a nossa matriz de confusão. E aí, então, passando de novo para a gente esses dados verdadeiros e os dados preditos, ele vai gerar para a gente a nossa matriz de confusão, né? E mostrando aí para a gente exatamente... Opa! Eu tive que executar aqui. Então, vou executar de novo aqui. A gente não executou essa célula. E aí, então, ele mostrou para a gente justamente esses resultados. Então, agora, como isso aqui era um resultado de um outro modelo, e esse modelo que deu um resultado um pouquinho melhor, a gente já tem um resultado um pouquinho diferente, né? Que é aquele que a gente treinou com taxa de aprendizado 0,03, com 100 interações, né? Que a gente teve um resultadozinho um pouquinho melhor, seria esse caso aí. Certo? E aí, então, se a gente for analisar a matriz de confusão desse modelo, ele falou para a gente o seguinte, ó, nas linhas a gente tem as informações dos rótulos verdadeiros, então, ou seja, no meu conjunto de dados de teste, eu tenho somado aqui 10 exemplos. Então, eu tenho 10 exemplos do conjunto de teste e todos esses exemplos do conjunto de teste, o nosso algoritmo predizeu também como sendo setosa. Então, aqui a linha é o conjunto de teste, a coluna é o que nosso algoritmo falou. Então, de todos os 10 casos que são setosa, o nosso algoritmo também falou. Então, por isso que a gente tem na diagonal os melhores resultados, né? E aqui, se a gente for olhar, ó, de todas as respostas que são versicolor, a gente só tem 9 dados que são da classe versicolor, o nosso algoritmo respondeu 9 em todas, então, ou seja, a gente acertou. E a mesma coisa aqui na virgínica, né? Só que aqui na virgínica, nos dados verdadeiros, a gente tem 11 exemplos. Só que desses 11 exemplos, nosso algoritmo acertou somente 10. Um deles ele confundiu com a versicolor, né? Que é justamente aquele exemplo que está ali bem próximo da fronteira. Bom, então dessa maneira a gente tem aqui os nossos resultados da matriz de confusão e do Classification Report, né? Então, se a gente for vender os resultados no nosso algoritmo, a gente vende com o conjunto de teste, ou seja, esse aqui são os resultados que a gente tem que fazer para divulgar que nosso algoritmo é muito bom, ou seja, no conjunto de teste. Bom, então ali naquele Colab que a gente acabou de acessar, a gente viu como treinar, analisar o nosso modelo por um dataset simples, né, que é o dataset da Iris. A gente definiu uma arquitetura ali pequena, né, o comportamento dele para poder saber quando configurar muito melhor um parâmetro ou outro. Então a gente foi monitorando isso até chegar lá no nosso modelo ideal, no conjunto de validação, e aí a gente foi para o teste, né?
Bom, então alguns resumos desses resultados, né. Então, durante o treinamento a gente observou aí talvez uma queda, isso aqui é para aquela configuração inicial de 0.01, né. Então a gente observou aí, um resultado do nosso algoritmo caindo, né, então a partir daqui da época 40, né, a gente teve então uma queda acentuada, e aí a partir daqui ficou mais suave essa queda do erro, então significando que o nosso algoritmo aprendeu, né, tanto no conjunto de treinamento quanto conjunto de validação. Então se esses dois resultados estão caindo, significa que o nosso algoritmo está generalizando bem. E essa diferença aqui dá um indicativo para a gente quão diferente está o conjunto de treinamento para o conjunto de treino, o conjunto de validação para o conjunto de treino, né. Então isso aqui indica para a gente, então no começo ele errava tudo igual, e a partir daqui ele começou a aumentar essa diferenciação dos erros, ou seja, falando que talvez agora está mais difícil para o conjunto de validação, mas como a gente está observando que na validação ele está caindo também, então aqui não teve overfit, né. Aqui a gente teve um cenário que é o conhecido como underfit, que é o nosso algoritmo não aprendeu nada, que a gente viu também, em que o resultado dele ficou basicamente igual do início, ou seja, não aprendeu nada, o erro continuou do início ao fim muito igual. Esse é um cenário em que a nossa taxa de aprendizado é muito alta, o nosso algoritmo ficou oscilando muito, então provavelmente ele está pegando só soluções ruins o tempo todo. Então por isso que esse erro aqui fica muito ruim. E aí então se a gente for tentar aumentar isso, né, então ou seja, a gente agora vai reduzir muito a nossa taxa de aprendizado para 0.001 e mudar os nossos resultados de 100 épocas para 1000 épocas, né. Então se a gente for monitorar essa queda aqui, com o gráfico e comparar com o gráfico de 100 épocas, a gente vai perceber que é muito parecido. Só que esse processo de treinamento com essa taxa de aprendizado aqui, ele demorou 1000 épocas para poder chegar num resultado muito parecido. Então aqui a gente tem um impacto de, ó, se você reduz muito a sua taxa de aprendizado, isso vai fazer com que o seu modelo muda muito pouco de uma interação para outra. Então isso pode fazer com que demore muito para ele poder chegar aqui num resultado promissor. Enquanto que a gente tem uma taxa de aprendizado um pouco mais agressiva, o nosso modelo ia mais rápido, né. E a gente viu também esse cenário que foi o cenário de overfitting, né, em que o nosso modelo caiu o resultado dele e o conjunto de treinamento continuou melhorando, mas o de validação começou a subir. Então nesse modelo aqui, a partir dessa posição, então a partir daqui talvez dessa posição aqui, ó, na iteração 100 e alguma coisa, a gente teve nosso melhor modelo, e daqui para frente é onde ocorreu então o nosso famoso overfit, ou seja, o nosso modelo está super ajustando aos dados de treinamento. Então daqui para frente o nosso modelo decorou os dados, basicamente é isso, né. Então se ele tivesse que pegar o melhor modelo desse processo de treinamento, ele teria que pegar nessa época aqui, e a gente pode fazer isso com uma estratégia que a gente chama de early stop. Então eu tinha programado 1000 épocas para poder rodar o nosso algoritmo, mas eu identifiquei que aqui na época 100 ele teve que parar. Então a gente fez uma parada prematura, que é o que a gente chama de early stop. Então essa é uma das estratégias para poder evitar esse cenário de overfit. Então para isso a gente tem que ficar monitorando o conjunto de validação. Quando a gente perceber que o conjunto de validação está maior de uma iteração para outra, é bem provável ali que vai começar a ocorrer overfit. E aí então a gente interrompe o treinamento. A gente também analisou aqui, os resultados do nosso modelo, né, então aqui no caso, a gente teve os resultados de precisão, evocação e F1 score e a matriz de confusão, isso aqui então ajuda a gente a entender como no conjunto de teste, né, então isso aqui é no conjunto de teste, a gente obteve os nossos resultados para entender aí onde que estava a dificuldade do nosso algoritmo. E a gente percebeu que essas 2 classes, versicolor e virgínica, é onde a gente teve aqui as maiores confusões, né, ou seja, uma hora ele confunde versicolor com virgínica e vice-versa. A gente também identificou, né, visualizou e talvez qual que é essa instância que ele errou, naquele caso ali. Então se a gente for visualizar os nossos dados, a gente tem aqui nessa parte de cima os dados da classe 2, aqui embaixo os dados da classe 1, e lá embaixo aqueles exemplos mais fáceis da classe 0, e foi esse exemplo aqui que a gente errou. Então ele deveria ser da classe 1, mas o nosso algoritmo falou que era da classe 2. Então provavelmente aqui pela proximidade aqui para essa região provavelmente deve responder de acordo com o nosso algoritmo com a classe 2, e é por isso que ele então achou que isso aqui deveria ser classe 2. Mas quando a gente foi analisar os pesos, a gente viu que a diferença ali da resposta era muito pouca. Ou seja, ele não tinha 100% de certeza que era isso, mas o maior resultado foi ali. Bom, então aqui a gente tem algumas referências sobre esse material, né, então no caso aqui, o livro de redes neurais vai revisar aqueles conceitos teóricos, né, de
modelos de MLP, todos aqueles conceitos que a gente viu. Nesse capítulo do livro, no capítulo 5 do livro de Deep Learning, trata um pouco então da implementação, que é mais voltada aqui para a prática, né, dessas redes neurais e como a gente pode também avaliar e analisar esses resultados aí. Bom, então é isso, pessoal. Tenham bons estudos aí e até mais.